dias começam com disposição, mas todos os dias são uma oportunidade para começar o dia com Deus. Hello, amigas! Hoje amanheceu um dia bem chuvoso e antes de começar minhas atividades, cuidar da casa, da família, eu escolho ter um tempo para quem cuida de mim, né? Então, esse é o momento que eu tiro para ler a palavra, né? E nos revestir da palavra de Deus. Antes de começar o dia, em uns minutos, lendo a palavra, nos ajuda, né, a ter um dia melhor em nosso dia. E aí, como é que vocês estão? Nunca mais apareceu um vlog por aqui, né? Espero que vocês estejam bem, né? Aconteceram várias coisas e por isso não dei tanto andamento nos vídeos aqui. Enquanto eu orava, né, gente? Então percebi que Rebeca ficou inquieta e começou a brincar, né? Ficar assim. E criança é assim. Muitas vezes a gente acha que a criança não tá prestando atenção. Muitas vezes, como mães, a gente chama a atenção para que a criança possa prestar atenção. E muitas vezes eu percebo até na igreja que, por mais que ela esteja lá brincando, desenhando com a outra coleguinha, e ela fala, quando está em casa, fala alguma coisa que aconteceu na igreja, aprende os hinos da harpa, né? Muito dos hinos ela aprende. Então, por mais que a gente ache que não está prestando atenção, mas está. Porque criança, ela é assim, por mais que ela esteja ativa, ela está, sim, prestando atenção. Ela vai, né, tá ali escutando, tá observando, mesmo em movimento, mesmo em brincadeira ali, mas ela tá gravando ali no seu coração, na sua mente, né? Esses momentos tá gravando a palavra, grava os louvores, né? Isso é muito bom para o crescimento espiritual da nossa criança também. E de se espelhar em nós como mães, né? Ver nossas atitudes, ver como a gente age, né? De como a gente nosso comportamento, porque a criança, eu sempre bato nessa tecla, né? Que a criança, ela muitas vezes, ela não vai pelo que eu falo, e sim vai fazer mais pela palavra, pelo que ela vê, e não pelo que ela ouve, né? Muitas vezes eu posso dizer, ah, Rebeca, presta atenção aqui, vou falar, né? Às vezes eu até chamo a atenção dela, de presta atenção, é hora da palavra, para que ela saiba que tem que ter atenção no momento da palavra. E até antes de começar a gravar, eu falei pra ela, ó, a palavra. E ela ficou, e depois subiu em cima da cama e começou ali ficar brincando na cama. Mas não quer dizer que ela não esteja atenta, não esteja prestando atenção na palavra. Muitas vezes ela me surpreende dentro de casa com as próprias respostas dela, que ela fala assim, que eu fico, né? Fico maravilhada, sim, agradecida a Deus, porque isso tudo é o aprendizado. E saber que muitas vezes, por mais que achamos que a gente está fazendo, não está sendo suficientes como mãe, né?
se sentimos que não estamos cumprindo nosso papel de mãe. E essa é uma das respostas quando a gente vê as atitudes dos nossos filhos. Quando eu vejo uma resposta de Deus para mim, e eu vejo que sim, eu estou no caminho certo e estou cumprindo o meu chamado como mãe, o chamado da maternidade, né? E uma coisa que me fez lembrar, na hora que eu estava gravando, que eu vi o movimento dela atrás de mim, me fez lembrar de uma vez quando eu ainda jovem, escutando um testemunho, e eu vi que a menina falou que no testemunho dela, ela já adulta, né? E ela contando um testemunho que lembra de quando ela era criança, que lembra dos pais dela louvando o hinos da harpa. Então isso ali, a criança sim vai gravar e vai levar para a vida aquilo que a gente demonstra, aquilo que a gente faz, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então ela vai carregar com ela. Por mais que ela esteja inquieta, né, esteja brincando, mas ela está assim memorizando, está assim gravando em seu coração, em sua mente. E me fez lembrar desse testemunho, né, que ela contou que sempre via, quando ia pro quarto, os pais dela dormiam com a porta aberta do quarto, e sempre via os pais ajoelhados, orando e louvando os hinos da harpa. E isso é muito bonito. Eu tenho adotado isso já faz algum tempo, eu acho que já tem cerca de uns 3 a 4 anos que eu adotei esse costume, já faz uns 3 a 4 anos, né, de 3 para 4 anos, de antes de dormir, orar, ler a palavra e cantar os 3 hinos da harpa. Muitas vezes a maioria do costume é mais orar e cantar os hinos, mas de vez em quando eu pego sim a Bíblia e vou ler. O meu hábito mais é ler de manhã, porque geralmente quando a gente vai pro quarto, no momento da oração, a gente tá com as luzes apagadas. Já temos apagado a luz, né, para se deitar na cama. Então, às vezes fica dificuldade de ler a palavra. Mas às vezes vem aquela inquietação, eu olho até no celular mesmo, a Bíblia do celular, e leio um versículo ali ou até um capítulo. Mas tenho adaptado isso, né, de orar e louvar os 3 hinos da harpa, mesmo cansada, mesmo se eu estiver em outro ambiente, que já houve dias de eu estar em hospital, então eu não deixo esse hábito, não vou dormir, não vou passar a noite ali, aquele período sem fazer, né? Pra mim tá faltando algo e sempre vai faltar algo, fica aquele incômodo quando eu não faço. E isso é normal. No começo é difícil, a gente é acostumado a adaptar essa rotina, mas depois a gente se acostuma. Hoje eu já tô acostumada, né? 3, 4 anos não é 3 dias, então a gente se acostuma, é tudo uma questão de hábito, questão de rotina. Então a gente vai se colocando, vai adaptando cada coisa, né? Aquilo que a gente sente que está faltando algo espiritual na nossa vida, que sempre pra mim está faltando algo, sempre eu estou em busca de mais, eu quero mais, né? Mais do céu, mais de Deus, mais do que do espiritual, porque eu sei que Deus tem para nos dar. Que a sua palavra diz, né? Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então aquele que pede, ele recebe. Então quanto mais a gente pedir, mais do céu a Deus ele tem para nos dar, e ele vai nos dar. Basta que a gente peça a ele, né? E ele sente o nosso coração, ele sabe do nosso coração, da nossa mente, o que a gente realmente quer, né? Ele sabe que é verdadeiro, que é sincero, e ele nos dá abundantemente, e ele tem para todo mundo, né? Mais do céu, mais de Deus, que a gente tenha mais, né? Esse compromisso com Deus, a gente tenha mais do espiritual do que do carnal. Eu tenho buscado, né, um pouco disso. É um pouco, né, um pouco, porque eu sei que Deus tem muito mais abundantemente para nos dar. Então, quanto mais a gente buscar, mais Deus ele vai abrir as portas do céu, vai derramar, né, da sua graça e do seu poder sobre cada um de nós. Louquinho do dia. O dia tá frio, né? Não tem como ficar sem casaco. Um vestidinho, cacharel. Vocês já estão acostumados a ver por aqui.
Oi, amigas, vamos aqui. Tenho umas roupinhas aqui para dobrar. Enquanto vou dobrando, vou papear com vocês. Agora já é tarde, né? Já tomei banho, levei Rebeca. Levei não, né? Já preparei a Rebeca para ir à escola. Enquanto isso, vamos conversando. Pois hoje estava chovendo, passou a manhã toda chovendo. E o começo da tarde veio parar agora, umas 4 horas, já são 4 horas da tarde. E falar um pouco, como eu estava falando para vocês, né? Sobre o ato, né? Da criança nos observar e seguir, né? Ver, sentir o amor de Deus de pertinho. E é isso o meu desejo, né? Eu não quero criar uma filha perfeita. Porque eu também, nem eu sou perfeita, né? Como mãe. Mas quero criar uma filha que cresça vendo o amor de Deus, né? Na forma que somos dentro de casa. Através dos nossos atos. Através do... Não só da fala, que muitas vezes a gente pode falar muitas coisas e não seguir aquilo que a gente fala. Mas sim através dos nossos atos, mais através dos nossos atos. E eu me preocupo muito com isso, né? Com a criação dos filhos, sabendo que hoje em dia, nessa sociedade em que vivemos, não é fácil. Não tem sido fácil criar nossos filhos no caminho do Senhor, no caminho certo, né? Pra criar de todo jeito, todo mundo cria, né? Mas da forma certa é difícil. Mas não é impossível, né? E já descansei um pouco. A semana passada passei a tarde costurando. Não toda a tarde, né? Alguns dias, porque eu precisava terminar umas encomendas. E terminei. Graças a Deus. Estou esperando outras chegar para poder eu costurar. Tô com umas ali para fazer, mas não tenho muita pressa. E como eu estava bem chuvoso, me permiti descansar. Porque descansar também não é errado, não é pecado. Também não costurei a semana toda, né? A semana passada. Costurei uns 2 dias. Porque minha filha estava de férias e eu queria aproveitar os últimos dias, né? Com ela de férias em casa. Então eu queria me dedicar um pouquinho a ela, ficar um pouquinho com ela, né? Brincar um pouquinho, deixar ela na rua um pouquinho, os dias que não tava chovendo. Sair com ela pra ela brincar lá fora. E foram dias maravilhosos, assim, foi bem ótimo pra gente, sabe? Tanto pra mim quanto pra ela. Pra gente não ficar nem presa dentro de casa e nem entediado, né? E nem ficar só em tela. Eu não gosto muito quando fica. Eu já tava pensando nisso quando ela saísse de férias, porque eu não gosto que fique em tela o tempo todo. Quando tá estudando, não, porque ela tem as atividades pra fazer. E além das atividades, ela fica menos tempo, vai, né, para a escola, então não tem tanta, fica tanto tempo em tela. Mas quando tá de férias, há uma necessidade maior. Teve alguns dias que o pai levou ela pra oficina, porque ela queria ir. E assim a gente foi levando as férias, né, com ela. E nos dias que ele levou ela, aproveitei pra terminar essas costuras. E terminei, concluí, graças a Deus. Se você está cansada, descanse, descanse, porque a rotina, né, do dia a dia, às vezes a gente precisa fazer pausas, precisa fazer descansos. Porque se a gente não parar, né, nós donas de casa, sempre tem algo para fazer. Sempre. Sempre vai ter algo. Então a gente precisa descansar. Assim como Deus nos ensina em sua palavra, né, na criação, que ele poderia ter feito tudo no mesmo dia, mas
Ele mostrou que a gente tem que fazer as coisas com ordem. Um dia de cada vez, cada coisa no seu devido lugar, né? Para que a gente não se sobrecarregue e não fique cansada. E não tenha nem tempo, muitas vezes, para ele, né? De dedicação. Tempo de qualidade. Porque tempo eu sei que a gente tem 24 horas do dia. E se a gente não tirar nem pelo menos 1 hora pra gente se dedicar a Deus, então a gente tá só perdendo tempo. Não é verdade? E eu digo isso por experiência própria, porque eu já fui a pessoa desorganizada. E Deus tem me alinhado. Deus tem me alinhado sobre a desordem. Quando a gente tá com as coisas em desordem, com as coisas desorganizadas, a nossa mente fica desorganizada, fica cansada, fica bagunçada. Então é preciso que a gente faça pausas. E é preciso que a gente tenha ordem para que a gente descanse, né? Como havia dito em sua palavra, ele poderia, né, criar o mundo, criar as pessoas num único dia. E ele não precisaria nem descansar, porque ele não cansa, né? Mas ele fez tudo isso para nos ensinar, para nos mostrar que a gente precisa de ordem e precisa que a gente faça uma coisa de cada vez e não tudo ao mesmo tempo, para que a gente não fique, né, como Marta, sobrecarregada, cansada e sem dedicar verdadeiramente tempo de qualidade com Deus. Então, se a gente está em desordem, nos organize, nos planeje, né, que possamos se planejar, se organizar. Eu fiz um planejamento, muitas vezes eu nem sigo aquele plano, eu não fico olhando todo dia o plano. Eu lembro de algumas coisas para fazer no dia e as coisas básicas eu vou fazer no dia, assim a gente vai fazendo, né? Teve uns dias chuvosos que tava semana passada, eu não lavei roupa. E o balde ficou cheio de roupa. Não vou dizer que eu sou perfeita, não. Mas que eu tenho aprendido, Deus tem me ensinado a ser uma pessoa mais organizada. Porque eu nunca fui organizada. Tentava, né? Sempre tentava deixar meu guarda-roupa bem impecável, organizado. Mas quando eu ia vestir uma roupa, terminava derrubando tudo, bagunçava o guarda-roupa e ali ficava. Então o que eu mais fazia, eu trabalhava, né, de segunda a sexta. Quando era o sábado, já era certo eu arrumar o meu guarda-roupa. E ali eu arrumava, quando era no meio da semana, eu bagunçava tudo e pronto, ficava pro sábado de novo. E era aquela coisa. O meu guarda-roupa era a parte mais arrumada do meu quarto, né? Porque acumular, além de não ser organizada, eu acumulava muita coisa. Até papel de bala, chocolate que eu ganhava, eu guardava. Eu criava aquela memória afetiva e guardava tudo. E eu não estava sendo nada mais nada menos do que uma acumuladora. Porque não servia de nada aquele papel. De que estava me servindo? E quando foi depois, né, que eu casei, meu esposo cobrava muito. Dizia que eu era muito acumuladora, tudo mais. Ela ainda fala, né? Mas Deus tem me alinhado, tem me incomodado, né? E tem me ensinado. E eu sei que através da palavra a gente tem que ter ordenância, a gente tem que ter ordem, organização. E aí não precisa, muitas vezes eu achava que a gente precisava ter uma casa de rico, uma casa, né, cheia de móveis chique, para poder a gente ter uma casa organizada. E a gente não precisa disso. A gente precisa, por mais que a gente seja simples, não tenha luxo, né? A gente não precisa ter essas coisas, ter coisas caras para poder organizar a nossa casa. Não precisa ter uma mansão para poder organizar a nossa casa. E é no simples mesmo que a gente vai organizando, né? Se tem coisas que não me servem mais, então eu tô só acumulando, tenho aprendido muito isso, que eu tô acumulando escassez, né? Pra dentro do meu lar, desordenança,
desordem, bagunça e acúmulo de coisas, né? Se eu não manter a casa organizada. E além da minha mente ficar cansada, eu fico cansada, me incomoda. Quando eu olho pra um lugar, eu tenho um estante ali que eu arrumei um dia desse e ela já tá toda bagunçada novamente. Já tenho que arrumar de novo. E é porque ela já tá me incomodando. Então é algo também que eu não gostava. As coisas que eu mais gostava de fazer, tá úmido, vou estender de novo. Que eu mais gostava de fazer dentro de casa era varrer casa. Quando eu era solteira, né? Eu gostava de varrer a casa, passar pano, limpar o móvel, tirar as telhas de aranha e lavar o banheiro. Eram as coisas que eu mais gostava de fazer. Não gostava de lavar prato. E hoje, pra mim, é uma terapia. Sério, gente, é uma terapia. Eu digo, as pessoas ficam às vezes olhando pra minha cara como se, meu Deus, é uma terapia pra mim, lavar pratos. Agora me veio a memória, uma vez uma amiga minha, né, trabalhava comigo, Maria, ela falou pra mim que nunca gostava, só reclamava, né? Deus tem trabalhado muito isso, tanto a ordem, a organização, quanto a agradecer do que reclamar. Vi alguém prosperar por reclamar, por murmurar. Moisés, né? Moisés e todo o Israel, o que aconteceu com eles? Por murmurar. Era para ser poucos dias, se tornou 40 anos, né? Por conta da murmuração. Então eu nunca vi ninguém que murmura, que reclama, ser abençoado. Então a gente tem que ser grato. Então Maria, naquela época, nem era crente. Maria era católica, né? Também era católica, mas eu tava um pouco afastada na época. Uma católica que não tava indo na igreja. Eu tava tipo assim. E Maria falou sobre isso. E eu reclamando ali porque tinha prato pra lavar, não sei o que. Eu digo, eita, que é muito prato. Reclamando que tinha uns pratos pra lavar, né? E ela disse, se tem prato pra lavar, é porque tem comida na mesa. E isso ali ficou na minha mente até hoje. Até hoje, né, eu guardo essa frase que Maria falou. E é verdade. Maria já era uma senhora, né? Com várias experiências. E sábia, né? Uma mulher sábia. E a gente tem que ser dessa forma. A gente tem que agradecer. Ontem foi hoje. Acho que foi ontem. Eu conversando com Rebeca. E ela falou assim pra mim, eita mamãe, que a gente tinha acabado, foi ontem que ela lavou os pratos comigo, a gente tinha acabado de lavar os pratos, eu e ela, que eu lavei os vidro, e as facas, e deixei ela pra lavar os plásticos. E lavei os alumínios, as panelas. Aí ela, quando a gente terminou de lavou os pratos antes do café, não lembro. Acho que foi depois. Foi, a gente lavou os pratos, é quando a gente almoçou. Aí já tinha prato, botei os pratos na pia, né? Aí ela viu. Ela disse, eita mamãe, já tem prato de novo, já temos que lavar de novo. Eu disse, filha, não reclama. Agradeça se a gente tem prato na pia. A gente tem, é porque a gente tem alimento. Eu disse, então graças a Deus que a gente tem prato na pia para lavar. Então a gente tem que ser grato, gente. E quando foi ontem, assim que eu... Cadê meus vestidos? Assim que eu terminei de... Eu fiz a... Fui à igreja, né? Quando eu cheguei, meu pai tava aqui, que ele vinha jantar. Preparei o jantar, tudo, a gente jantou. Depois chegou minha mãe e meu irmão, preparei um lanche pra gente. E ficou aqueles pratos. E aquele me incomodando, porque tem algo que já tá também me incomodando isso, de eu deixar prato, né? Eu também vi um vídeo recentemente que não é bom. E eu passando com a minha avó, mulher sábia, né? Experiente, e ela falou que não é bom a gente guardar, deixar a louça para o outro dia. Que eu falando outro dia pra ela, que eu disse, lava os pratos à noite, não. E pronto, depois disso eu comecei a querer lavar, mas já tava me incomodando. E eu assisti um vídeo e a mulher falava que
algo espiritual em a gente deixar, né, os pratos para o outro dia. E conversando com a minha avó, depois de eu ter visto esse vídeo, minha avó falou isso, que não era bom, que antigamente as pessoas falavam que vinha as almas e vinha comer o resto das comidas, né? Que era tipo, como se fosse uma superstição, né? Das pessoas. Eu fiquei aquilo ali, escutei, mas eu fiquei tipo na minha mente, isso é só uma superstição que o povo comentava. Mas é algo me incomodando, eu digo, eu não posso deixar, né? E vejo, eu assisto muito vídeo, eu gosto de assistir os vídeos no YouTube, vídeo de rotina, tudo. E vejo que a maioria das mulheres, elas deixam já a sua cozinha arrumada, né? Antes de dormir. E foi o que eu fiz ontem. Eu disse, não, a gente foi levar o meu pai. Quando eu voltei, depois da gente ter jantado, tudo, ter lanchado, eu disse, eu não vou deixar esses pratos para amanhã. Já tinha deixado do almoço, né? Porque não deu tempo de lavar, porque eu fui pra igreja. Aí eu disse, não, vou lavar tudo, porque senão já tinha juntado o do almoço, da janta, do lanche, e ficar para o café da manhã, de amanhã vai ficar muita coisa. Vou lavar, deixar essa pia organizada. Aproveitei que tava no embalo, já lavei a pia, arrumei minha pia, limpei meu fogão, né? Porque quando eu faço tapioca eu sujo muito o fogão. Aí eu limpei logo o fogão, eu limpei a mesa, já deixei a cozinha pronta. E foi tão maravilhoso hoje, gente. Que se fosse vocês eu faria isso. Se você já não faz, né? Não sei o costume de vocês. Mas se vocês já não têm esse hábito, né? Eu aprendi esse hábito agora. E eu amei. E tô nesse hábito de fazer também. Todas as refeições já lavo pra não juntar. Tipo, do café ficou porque antes a gente tomou café, eu já lavei. Lavei antes. Aí lavei o do café. E depois do almoço, lavei os pratos do almoço. E não fica, a gente não acumula. A gente não passa horas, 1 hora na pia, né? Quando a gente começa a lavar após todas as refeições. Eu sei quando tem uma família que já é maior, é viável que ajude, né, um ao outro. Porque aqui em casa, né, somos 3 pessoas. Ontem que veio, né, a gente teve visita em casa, meus pais, meu irmão tava aqui. Mas quando a família é muito grande, é viável que as outras pessoas ajudem também, né? Porque a gente, como dona de casa, fica muito sobrecarregada. Então a gente já tem muita atividade. E ontem, mesmo a Rebeca tendo 5 anos, ela me ajudou muito. Ela arrumou o armário e eu fazendo o almoço. Depois eu lavei os pratos, os vidros. Quando terminei, ela foi lavar, ela ama lavar prato. Foi lavar os plásticos, eu fui lavando as roupas. E foi maravilhoso. Foi ótimo. No instante eu terminei, tive aquele tempinho ali com ela. Depois fui organizar ela pra ela ir pra escola. A gente almoçou, tomei banho, a gente almoçou junto. Ela foi pra escola, eu fui pra igreja. E foi tudo tão leve. Então é muito bom quando a gente tem uma ajuda, mesmo que seja mínima. Mas quando a gente tem uma ajuda é muito bom, porque a gente não fica sobrecarregada, né? E não se culpe por você descansar, como eu comecei nesse ano, né? Que não se culpe por você descansar. Se permita descansar também. Não é errado, não é pecado. Isso não é preguiça. Preguiça é você não querer fazer as coisas. Isso sim é preguiça. Mas você faz todos os dias. Você sabe que tem você parar para descansar. Isso não é preguiça. Talvez se você trabalha, você vai dizer, mas eu faço pra você, porque você tá em casa, né? Seu trabalho é em casa, mas a gente que tá em casa, a gente não para. É muito trabalho. Eu sei que pessoas que trabalham fora também tem muita responsabilidade, né? E às vezes eu olho e digo, pra mim que já tô em casa é difícil. Imagina pra mulher que é dona de casa, mãe, que trabalha, né? Trabalha em casa, porque a gente trabalha em casa todos os dias. E trabalhar fora. Mas se você reservar pelo menos 20 minutos do seu tempo, assim que chegar do trabalho, enquanto a gente ainda tá com o corpo quente, né, do trabalho, e organizar a casa, vai dar certo, dá certo sim. Eu trabalhei um período, né, e chegava a ficar sobrecarregada, eu tava muito estressada, porque eu tinha essa sobrecarga. Mas quando a gente tem essa ajuda e esse equilíbrio e essa organização, tudo vai dar certo, né? Então reserva 20 minutos e vai se organizando. Todos os dias faz uma coisa, não precisa fazer tudo, né?
O importante é a gente fazer. E se tem mais alguém em casa que possa ajudar, será muito melhor, né? Enquanto um faz uma coisa, o outro faz a outra e tudo dá certo. E é isso, gente. Vou ficar por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Se você também está cansada, lembre-se, Deus não espera perfeição. Ele apenas deseja um coração disposto a caminhar com Ele um dia de cada vez.